Eu estou fazendo uma viagem aqui de Minas a São Paulo de carro e te convido a vir comigo um pouquinho, porque enquanto eu estou na estrada aqui eu estava refletindo numa conversa que mais cedo eu tive com uma amiga que me dizia que ela sente que perdeu a fé e que precisa recuperá-la, né? E eu vim refletindo sobre isso aqui na estrada e pensando em relação ao que eu acredito ser fé. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu não acho que fé é crer em alguma coisa especificamente. Eu não acho que quem diz que crê em Deus ou em qualquer outro símbolo, qualquer outra imagem, qualquer outra religião, qualquer outra ideia, necessariamente tem a fé. Também não acho que quem não crê em Deus ou em qualquer uma religião necessariamente não tem a fé. Eu não acho que fé seja a crença em algo. Eu acho que fé é um estado de espírito, fé é um jeito de ver a vida, de interpretar os acontecimentos. Por exemplo, eu acho que uma das grandes expressões de fé da humanidade é a ciência. A ciência tem fé de que futucando vai encontrar, de que seguindo adiante vai achar, de que descobrindo uma fórmula, ela se repetirá sempre, até que outra seja descoberta. A ciência acredita no corpo, na biologia, a ciência acredita nas descobertas, acredita na lei da gravidade. Fé. Ainda que eu reconheça a lei da gravidade, esmiuçada por Isaac Newton, quem me garante que amanhã isso não será subvertido e amanhã todos nós flutuaremos em direção ao nada? Ué, por que tanta fé de que a lei da gravidade será mantida ou algo a revogará um dia no universo? Isso é fé. Então a fé está presente em muitos momentos das nossas vidas e a gente, de maneira ingênua, acredita que fé é religião, né? A religião se apropria, isso é uma coisa que me incomoda, se apropria da ética, da moral, de Deus, da fé, se necessariamente uma coisa estivesse vinculada à outra. Mas enfim, eu estava pensando nessa história da minha amiga de manter a fé. E eu pensando que como a fé é um processo natural da vida, ela tem a ver com entrega. É como uma semente. A linda semente produzida por uma planta, por uma árvore, colhida ali da flor, enfim, só vai crescer se ela deixar de ser semente, se ela morrer, se ela se transformar, se ela se expuser aos processos da natureza, se ela se permitir enterrar, se a terra for boa. Então o processo natural que desencadeia a vida de uma semente faz com que ela seja uma árvore, e a árvore dê frutos, e os frutos outras sementes, também acontecerá. Você entende o que eu quero dizer? Nós estamos expostos a tantos processos na vida de dor, de decepção, de medo, de mágoa, de morte, de dúvidas, de amores, de desamores, tudo isso no nosso caminho, como a semente que ao ser colocada numa terra é exposta a tantos processos que não estão sob controle. Por isso eu acho que para que a gente tenha fé, dentro dessa concepção mais ampla que eu estou dizendo, é necessário que muitas vezes a gente perca a fé. Perca a fé no outro, perca a fé na humanidade, perca a fé em nós mesmos, perca a fé na política, perca a fé no amor, em Deus. Isso é processo de morte e renovação, de maturação, de desenvolvimento, de metabolização da vida, daquilo que a gente vai, de alguma maneira, assimilando e colocando como realidade absoluta de significado de fé, e na realidade é só uma crença, é só uma ideia, é só um anseio, é só um medo, muitas vezes é só uma ideia, uma ideologia, uma religião. Por isso, para renovar a fé, não precisa acreditar em nada, não precisa acreditar de nada, ter essa ou aquela religião. Só se exponha à vida e a observe e veja como a própria vida, como em tudo, como na natureza inteira, se encarrega de maturar os processos e transformar aquilo que em determinado momento se projetava na gente numa credulidade ingênua tantas vezes, e se expande como olhar, percepção de vida, como poesia nos olhos, como gratidão apesar de, como alegria que se mantém
nos tempos de tristeza e não nos faz fugir e negar a tristeza. Como esperança, quando tudo não está legal e a gente não sabe nem o que vai ser, pode ser que termine da pior maneira possível. Mas tem alguma coisa na gente, talvez isso seja a fé, que nos diga que o fim não necessariamente é o final. Eu acho que isso é fé. É a fé dos ateus, é a fé dos religiosos, é a fé dos que se entregam aos processos da vida, independentemente do que confessam. Fé não é confissão, fé não são símbolos, fé é um estado de espírito, é um jeito de ver a vida que se permite morrer, sofrer, encarar-se, confrontar-se, negar-se e seguir caminhando. Assim como eu nessa viagem que sigo aqui. Daqui a pouco não, mais algumas horas eu chegarei em São Paulo. Beijo, fica bem.